Vou partilhar agora a tela, ok? E também já dei início à gravação. E aí nós vamos para o estudo. Vai ser uma série de estudos, tá bom? Não sei necessariamente quantas aulas vão ser ao todo, porque eu estou seguindo um livro que tem bastante aulas, mas não sei se eu vou seguir todos os capítulos desse livro, que é Amando a Deus no Mundo, né? Que é voltado para esse tema de cosmovisão, do pastor Heber Campos Júnior. Esse tem sido a obra principal. É claro que ele referencia muitas outras, e eu também tenho aqui uma prateleira com várias outras, mas esse tem sido o livro principal que eu tenho usado como base, bem também como as aulas do Cibima, que eu sou tutor, né, e também acompanho os alunos, acaba virando material de base também. Cosmovisão é um tema muito querido por mim, fez parte do meu TCC, quando me formei em teologia, e é um tema que eu gosto bastante, porque ele nos ajuda a entender realmente por que nós cremos dessa forma, né, e por que nossa cultura é assim. Então isso sempre foi algo que me tocou bastante dentro de uma reflexão. Sempre pensava em coisas assim do tipo, por que nós chamamos uma cadeira de cadeira? Por que damos esse nome e não outro, né? É uma coisa meio filosófica e distante, mas que ajuda a entender um pouco das estruturas ao nosso redor. Isso sempre foi uma coisa que eu ficava me perguntando. Por que a gente tem esse tipo de dúvida? Por que nós fazemos esse tipo de pergunta? Então, a cosmovisão cristã, essa disciplina, ela ajuda a gente a perceber um pouco mais essas questões um pouco filosóficas, sem entrar naquela filosofia tão forte que às vezes você fica confuso. Então ela consegue nos trazer essas diretrizes e trabalhar com a nossa crença, o que é maravilhoso, tá bom? Mas a nossa aula hoje é justamente entender o que é cosmovisão. E uma das formas mais didáticas de nós percebermos o que é a cosmovisão é quando a gente se depara com a diversidade de formas que há no mundo e sentimentos e ações na cultura ao nosso redor. Aqui nesse slide eu botei até um pequeno exemplo, né? Que seria a ideia de liturgia de culto. Se você já visitou mais de uma igreja, você talvez tenha percebido que as liturgias dos cultos em cada igreja são diferentes. Em algumas você pode ter se sentido muito bem abraçado, se identificado muito, né? Seja um estilo mais tradicional, que usa violinos, partituras, piano e tudo mais, ou seja, aquela mais do outro extremo, que é basicamente um show, né, com luzes, bateria, guitarra, som alto, ou algo mais ali no meio termo e popular, como violão e carrom, essas coisas, né? Então, cada um dessas experiências litúrgicas que você teve pode ter gerado você sensações diferentes. Em algumas você pode ter se sentido mais abraçados e fazendo parte, em outras você pode ter se sentido deslocado e estranho. E aí eu queria perguntar para vocês, para a gente tentar ver em nosso coração como é que a nossa cosmovisão funciona, se vocês já participaram de algum culto que vocês acharam estranho a forma musical, ou qual dessas três formas vocês acham mais interessante para vocês, assim, que vocês conseguem se conectar mais fácil. Seria esse mais tradicional, né, de violino, flauta, piano, esse mais popular, por assim dizer, que é violão, né, às vezes um baixo elétrico, muitas pessoas à frente cantando no microfone, ou então de show, né? Eu tive já a experiência dos três locais. Eu queria saber de vocês, se vocês puderem comentar, qual dessas experiências vocês experimentaram e como vocês se sentiram. Já fui para um curso bem liberal, com banco, coisa mais pentecostal. Sim. E como foi que você se sentiu? Um pouco fora da casa. Eu fiquei com vontade de sair correndo. Muito. Eu queria que a pessoa que viajar, muito um ambiente que tem grama, né? Uhum. Tem
Isso. Realmente é um contraste muito forte, né? Eu vivi essa mudança de contraste. Eu era de uma igreja bem mais liberal, assim, pentecostal, não é pentecostal no caso, né? Era uma igreja batista, que já foi do nosso movimento batista regular há muitos anos atrás. E ela era justamente esse primeiro exemplo lá de cima, né? Show, luzes, o pessoal pulando, dançando. E eu era desse ambiente, certo? Eu ficava dançando e pulando feito maluco lá na frente, junto com outras pessoas, né? Olha só quem diria. Mas eu era um desses jovens lá, de preto, pulando com o pessoal feito maluco e pensando que aquilo era a vontade de Deus, né? E que eu estava cultuando a Deus. Então, eu vim dessa experiência litúrgica e conforme fui amadurecendo na fé e entendendo o evangelho, eu busquei uma igreja saudável em termos do ensino, né? E aí eu fui para o exemplo justamente lá de baixo, que é violino, piano, né? Flauta transversal, uns instrumentos bem mais clássicos, por assim dizer. As músicas de inário tocado com partitura, né? E só inário. Antes também tinha uma mistura de inário e cântico, mas depois ficou só inário. E aí esse foi o canto em que, para mim, ficou como referencial como um canto mais reverente. E depois, indo visitar outras igrejas, ali conhecendo a realidade de outras culturas de igrejas saudáveis também, eu vi esse exemplo aí do mediano, né? Que é voz, baixo, às vezes tem um carrom ou não, né? Esse estilo mais contemporâneo de culto, mas em uma igreja saudável, que eu não tinha esse referencial. E foi interessante, porque eu saí desse meio bem mais tradicional para conhecer esse outro meio, e eu também me sentia assim deslocado, né? Eu ficava, por que eu estou me sentindo assim? Eu ficava olhando para o meu coração, né? Por que eu não estou vibrando tanto como eu vibrava nesse outro referencial? E essas experiências culturais que a gente tem, por exemplo, dentro do ambiente religioso ou dentro de outros ambientes, é o que mostra a nossa cosmovisão. Vai ser formado pelas nossas convicções, costumes e vários outros elementos, que é o que nós vamos estar observando hoje, certo? O objetivo de hoje é entender quais são os elementos que constituem uma cosmovisão, o que é a cosmovisão em si, né? Porque se falam às vezes de uma forma muito simplificada, como se fosse um mero óculos que você lê a realidade, é muito mais complexo do que isso. Isso nos ajuda a nos percebermos por que nós nos sentimos de tal forma diante de tais ambientes, né? Por que a gente gosta ou não gosta de algo? O que aconteceu conosco para isso? E isso é muito bom porque nos ajuda no amadurecimento para experimentarmos o mundo ao nosso redor com maior maturidade e poder corrigir certas tendências nossas, sejam mais liberais, sejam mais legalistas da nossa parte, né? Então, por exemplo, eu que vim de uma igreja que se tinha esse costume de inário, né, e desses tipos de instrumento, a minha tendência é o quê? Não, só é um louvor bom aqueles que seguem todas essas normas musicais. Então, um louvor mais simples, como voz e violão, que é o caso atual da nossa igreja, né? Então, é algo bem menor. Isso é totalmente falso. Óbvio que não. Mas, por eu ter esse referencial em mim, da minha experiência, às vezes meu coração fica querendo inclinado a querer dizer que tem que ser assim. E isso eu tenho que cuidar, porque pode ser uma tendência legalista da minha parte. Entende? Então, por que isso ocorre? A cosmovisão nos ajuda a perceber isso e também a trabalhar o nosso coração em cima disso. Então, quando nós vamos atrás de alguma definição, nós vamos encontrar várias. E uma das mais famosas, uma das mais usadas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, querendo ou não, é um marco de referência para nós. É a deste importante professor James Sire, certo? Ele traz uma definição bem complexa e um pouco filosófica. Então, não se assuste se você não entender a princípio. Mas nós vamos destrinchá-la hoje. A nossa aula vai ser voltada para isso, para destrinchar ela e ver se os irmãos conseguem compreender. Então, ele escreveu assim: uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconsciente,
consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Eita Deus, eu falei português, mas entender o que eu falei é difícil, né? Porque são várias coisas juntos. A própria palavra cosmovisão, ela é uma palavra complicada, porque ela surgiu no alemão. E nada que surge no alemão é fácil. Os alemães, muitas vezes, eles juntam as palavras. É normal de cada cultura, né? E a cosmovisão, ela é uma junção de duas palavras que já eram uma junção de outra coisa. Então, veja aí que a cosmovisão, ou no meu alemão pessimamente citado, Weltanschauung, é algo bem complexo. Não é uma coisinha só. São vários pacotinhos que se mesclam e estão interligados entre si. Seria mais ou menos na nossa ideia das doutrinas da graça, né? Para aqueles que já conhecem, os 5 pontos, a tulip, que a gente fala. Então, nós gostamos de dizer assim, se nós tiramos um desses pontos, os outros pontos não se sustentam, né? Como se tudo tivesse ali interligado. A gente conclui que aqueles 5 são verdadeiros porque um é dependente do outro e um apoia e aponta para o outro. Então, tem essa coesão. Então, a cosmovisão é como se fosse essa junção. Ela já é a junção de duas palavras, né? Welt, que seria uma ideia de intuição, e Anschauung seria essa questão mais introspectiva e um outro elemento que agora não me lembro, que meu alemão é horrível. Ou então estou embaralhando tudo dos significados em alemão. Mas são vários elementos, certo? Basicamente 5 elementos, que é o que nós vamos observar hoje. Então vamos lá. Qual é o primeiro elemento? Um dos primeiros elementos é o que a gente vai chamar de elemento constitutivo. Ou seja, a cosmovisão, ela é algo que faz parte do ser humano, faz parte de nós, é intrínseco a nós, seja de forma consciente ou inconsciente, como ele disse, né? Ou consistente ou inconsistentemente. Uma forma da gente entender são aquelas reações típicas de uma dada pessoa. Quando a gente convive muito com alguma pessoa, nós vamos aprendendo os trejeitos dela, né? Reações dela, você vê, olha, tu não tá bem, o que foi que aconteceu? Me conte logo. Né? E ela fala, como é que tu sabe? Porque você tá meio assim, cabisbaixo, tá de um jeito, né? Então, é algo intrínseco dela que ela não consegue esconder. Faz parte de ser humano, ter uma cosmovisão. Então, isso é um elemento da nossa humanidade. Isso é interessante porque isso demonstra que todos nós, todas as pessoas, vão ter cosmovisões, sejam elas perceptíveis por elas ou autoconscientes ou não, né? Conscientemente ou inconscientemente. É algo que vai fazer parte, é algo que não dá para fugir. Seria como essa ideia do iceberg, né? São coisas externas que a gente pode ter consciência que está presente em nós, mas também coisas internas que nós não conseguimos perceber, que outra pessoa percebe ou que ninguém ali se deu conta. Quando a gente pensa numa cosmovisão de uma cultura, por exemplo, então tem práticas corriqueiras de aquela cultura que é tão natural que elas não percebem que aquilo é próprio dela. Somente quando uma pessoa sai daquela cultura e vai para uma outra que percebe essa diferença de culturas, né? Por exemplo, o sotaque. Nós, cearense, nós temos o nosso sotaque, mas se a gente não soubesse que haviam outros tipos de sotaque, ou tivéssemos visto na TV, ou conversando com alguém, né? Ou vendo vídeos na internet, nós não teríamos essa percepção, entende? Que nós temos o nosso próprio sotaque. E no dia a dia você não se liga muito bem disso, né? A não ser que você tenha muita consciência do cearense. Aí sim você tá vendo, isso aqui é uma coisa muito cearense e tal. E a gente fala até com orgulho. Mas seria essa a ideia. É algo que faz parte de nós, que não tem como fugir. É um dos primeiros elementos da cosmovisão. O segundo elemento é o que nós dizemos como elemento fundamental, que é o comprometimento à orientação fundamental do coração, a inclinação religiosa do ser, que está por trás da ideia de desejo ou devoção.
Lembra quando o Senhor Jesus diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro? Perdão, ao contrário, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ou seja, o teu desejo, a tua devoção, a tua inclinação. E aí a cosmovisão ajuda um pouco mais a ser entendida dentro disso. Porque não é somente a forma que eu enxergo o mundo, mas a forma que eu me inclino diante do mundo, que eu reajo ao mundo que é apresentado a mim, que vai ser de acordo com essa orientação fundamental do meu coração, o meu comprometimento, as questões religiosas que eu carrego no meu ser. Por isso que culturas e pessoas de perspectivas diferentes podem reagir diante de um ato de formas diferentes. Então tem pessoas, por exemplo, que vão ver um ato de um beijo de pessoas do mesmo sexo uma coisa ruim, ou sentindo uma ojeriza, né? Outras vão se alegrar e aplaudir. Por que isso acontece? Por conta do comprometimento do coração daquelas pessoas, o desejo, a devoção dela, a inclinação religiosa daquelas pessoas, que os fazem sentir aquilo. Isso vai se inclinar para muitas outras coisas. Esse é só um exemplo. Ou então os gostos pessoais, né? Coisas que fisgam a atenção de determinadas pessoas. Tem gente que gosta muito de futebol, tem aquela inclinação muito forte, né? Sabe quando vai acontecer os jogos, é fissurado, não consegue tirar da cabeça a temática e tudo mais, é difícil focar em outras coisas quando o tema do jogo aparece. Então isso também mostra esse compromisso, né? Esse desejo, essa alegria de estar envolvido com essa temática que é tão interessante como o jogo de futebol. Então esse é um elemento presente da cosmovisão, que é muito mais do que simplesmente pressupostos. A outra questão é o que nós chamamos de elementos pré-científicos, pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. É a ideia de intuição. Aqui ficou um pouco mais filosófico, né? Mas pense assim, se é pré-científico, é porque ele vem antes do experimento científico de tal forma. São intuições nossas a respeito de um dado da realidade. É quando você faz uma coisa sem consultar o manual. É como se você visse, não me parece certo andar por aqui. Você não sabe explicar muito bem, você não tem necessariamente uma base científica, né? Você não sabe se está totalmente certo, errado, parcialmente verdadeiro nessa sua afirmação, mas você não se sente bem com aquilo, algo lhe parece estranho. É realmente a ideia de uma intuição. Então isso também faz parte da nossa cosmovisão, do que seria uma cosmovisão, uma ideia de cosmovisão. Então andar em uma rua escura de noite, para a nossa cultura isso é algo assim muito estranho, a gente fica com medo, porque pode ter alguém ali para nos assaltar, né? Em outras culturas, onde não se tem esse problema, talvez a pessoa não se incomode em andar em uma rua escura à noite. Mas isso vem justamente de uma formação da sua cosmovisão, a sua intuição, que ele aponta aquilo ali como algo positivo ou negativo, ou caminhos que normalmente você vai pensar. Quando você vai pensar numa solução, né, qual é a primeira ideia que lhe surge, isso mostra qual é a cosmovisão ali que está pulsando em seu coração. O outro elemento já é o interpretativo, que são as pressuposições que detemos sobre a constituição básica da realidade. É a ideia de pontos de vista. Então, quando nós olhamos a realidade e passamos a interpretá-la, nós também estamos fazendo uso da cosmovisão. Geralmente esse é o principal elemento destacado quando a gente fala de cosmovisão, né? Mas perceba que tem vários outros que são tratados também. E a ideia do elemento interpretativo é justamente do nosso ponto de vista, onde nós estamos localizados, nos faz ter uma certa visão da realidade, que muitas vezes pode ser recortada, né? Como eu quis colocar aí na imagem, dependendo da posição que você está, você vai ter uma visão diferente de uma mesma figura. Você precisa conseguir estar em todos os pontos de vista
ou então está num ponto de vista onde a gente está, né, vendo a figura como um todo, para perceber por que as pessoas estão vendo a visão recortada e qual seria a visão do todo. Então, os pressupostos que nós levamos como um meio de interpretação pode nos dar um recorte que pode ser exato, parcialmente certo ou totalmente equivocado. E aí nós precisamos ter cuidado com isso. E é por isso que muitas vezes pessoas interpretando uma mesma situação vão interpretar de formas diferentes, porque o ponto de vista dela, o local que ela está olhando é diferente do outro. Ou está esquecendo de ver um detalhe que lhe fugiu, ou é porque a visão dela é muito limitada naquela questão, não é? Ou por outras questões que a gente vai se colocando e se limitando. Então perceba que a nossa cosmovisão ela nos guia a ter uma dessas posições, né? E aí às vezes fica perigoso, porque quando a gente encontra alguém de cosmovisão diferente, a gente acaba tendo embates, que pode gerar discussões, revoltas, brigas, e isso é bem ruim. Então, esse é um outro elemento que faz parte da cosmovisão. E por fim, eu creio que esse é o último, é o elemento normativo, que são os elementos que fornecem um alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Seria a ideia das normas de conduta. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente não joga o lixo no chão? Por que a gente não briga com as pessoas? Por que existe uma forma certa de sentar, né? Não for ficar em cima da cadeira. É a ideia que nós usamos para ensinar os nossos pequenos as regras de conduta, certas regras de etiqueta, essas formas de fazer as coisas, a forma de vestir. Aqui vai entrar os elementos culturais, de regras sociais e tudo mais. Isso também vai nos guiar. Então, a forma ocidental de se vestir seria vista de forma estranha pelas culturas mais orientais, como os indianos, que usam outros tipos de roupa, né? E vice-versa. Então, tudo isso tem a ver com os elementos normativos, bem como as normas de etiqueta, os instrumentos que a gente usa para comer, a forma que a gente costuma se limpar. Então, tem culturas em que não se toma muito banho. A nossa cultura já é uma cultura que toma bastante banho, né? Então, para a cultura que toma pouco banho, talvez a gente seja visto como pessoas que gastam muita água. Enquanto para nós, as outras culturas são vistas como menos higiênica, porque tomam pouco banho. Então, veja aí como é que as cosmovisões e as culturas vão sendo trabalhadas. E todos esses elementos intrincados, certo? Então, esses seriam os elementos que estão presentes aí na definição do James Hardy. Veja só o que ele diz mais uma vez. Aí vamos ver se a gente já consegue pegar aqui a ideia dele como um todo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Ou então escrever nos comentários. Como está todo mundo em silêncio, eu acho que está todo mundo em paz. Mas fiquem à vontade para comentar. Então vamos lá, voltando aqui para a definição do James Hardy. Ele vai dizer: uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. Opa! É o que a gente falou sobre aquela questão do elemento fundamental, né? Até coloquei aqui o número 2 para referenciar isso. Ou seja, é algo que está presente no nosso coração. Ele se inclina em direção a algo. Sempre o nosso coração vai se inclinar em direção a algo. A ideia de neutralidade não vai existir. Você pode querer se isentar, mas isso também é uma inclinação. Então, sempre nós temos essa orientação fundamental do coração, que pode ser expressa em uma história, né, numa narrativa, ou no conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser totalmente ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. É aquela ideia do elemento pré-científico. São coisas que a gente assume como verdade, de forma até mesmo inconsciente, muitas vezes, e a gente usa aquilo para podermos nos guiar e tomar certas decisões. A gente não perde tempo tentando acessar
revistas científicas, né, para ver, não, eu posso tomar essa decisão. Não é essa conduta normal no dia a dia, não tem como fazer isso. Então, nós temos já esses conjuntos de pressuposições e hipóteses que já nos guiam de cara, né, diante da vida. E ele continua, que detemos de forma consciente ou subconsciente ou consistente ou inconsistentemente sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Então entra nos outros dois elementos. Esse o alicerce é justamente o normativo, a nossa prática, a nossa conduta de vida, certo? E o quarto eu me esqueci, qual é? Deixa eu voltar aqui. É o interpretativo, né? Que é por meio desses elementos que nós vamos interpretar a realidade à nossa volta, até para tomar as nossas decisões e as nossas reações. Talvez seja mais importante do que simplesmente decisões. Porque quando eu falo decisão, a gente pensa em algo assim, não, vou parar, vou pegar aqui minhas caixinhas na minha mente para aí eu analisar o dado que está na minha frente, né? Então dá essa ideia assim de uma parada e você conscientemente fazendo esse caminho. Mas a cosmovisão ela tem algo muito mais a ver com intuição. Uma ideia que a gente poderia ter traduzido seria a cosmointuição, entende? Não somente a forma que a gente enxerga o mundo, mas a forma que a gente intui este mundo, ou reage ao mundo que se apresenta a nós, né? Aqui e agora, como você age diante do mundo que está ao seu redor. Isso é sua cosmovisão. E aí, tá dando para entender ou tá muito complexo? A mente bugou? Queria a interação de vocês. Tá dando certo, a Daisy disse, né? Maravilha. Jair, você está conseguindo acompanhar? Tássio deu um legalzinho. Show de bola, que bom. Então vamos lá. Tá dando bom, disse o Berg. Ótimo. Então, vamos continuar e ver se a gente aplica ela um pouco mais para a nossa realidade, né? Porque tudo isso foi muito teórico. Agora vamos tentar ver uma parte mais bíblica e mais prática a respeito da cosmovisão, certo? Uma das realidades que a gente vai ver da cosmovisão é justamente o choque entre diferentes cosmovisões. E Jesus, ele mostra um caso de choque de cosmovisões, onde nessa passagem de Lucas, capítulo 11, do 14 ao 28, ele vai falar essa famosa frase aí no verso 26, né? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, mostrando, todos nós temos inclinações, seja a favor do reino, ou seja contrária ao reino. Ajudando Cristo nessa questão de ajuntar, né? Ou espalhando, trabalhando na direção totalmente oposta. Como ele vai dizer no verso 28. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Veja só o que ele fala como a ideia de ouvir a palavra de Deus. Não tem a ver apenas com o elemento cognitivo, né? Não é mera cognição, não é ciência, mas com o ato de guardar, de ter isso internalizado em si. É uma referência realmente a essa questão da cosmovisão. Vamos ler essa passagem? Estou aqui com a minha Bíblia, certo? A minha versão é a Almeida Revista e Atualizada, a versão mais tradicional, usada por nós, né? Então, em Lucas, capítulo 11, do 14 ao 28, vai dizer assim a história bíblica. Diz assim o texto. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E, sabendo ele o que se lhes passavam pelo Espírito, disse-lhes,
Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em seguranças todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aqui no final do discurso fica um pouco mais enigmático, né, a fala de Cristo. Mas basicamente o que está acontecendo aqui, antes de eu ir para o restante dos versículos, né? Cristo, ele curou um rapaz que estava endemoniado, quer dizer, exorcizou, né? Seria a ideia mais exata. Tinha um rapaz que estava endemoniado e o demônio estava deixando o rapaz mudo. E Jesus, com a autoridade do Espírito de Deus, expulsa esse demônio. Isso gera diferentes reações no povo que presenciou esta cena. Alguns se inclinaram a pensar que isso era uma obra satânica e outros começaram a perceber que era realmente um ato de Deus, de alguém que era de Deus, como Cristo vai asseverar. E por isso ele vai falar no final, olha, ou vocês estão ajuntando, sendo a favor de mim, ou é alguém que está sendo contra mim, depondo contra o meu testemunho de que eu sou o Messias prometido. Então percebem? Um mesmo evento sendo reagido pelas pessoas de forma diferente. Continua o texto a partir do verso 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro, mostrando a importância da redenção desse homem que foi liberto da obra demoníaca, né? 27 e 28. Ora, aconteceu o que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e lhe disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só, né? Jesus mostrando ali o evangelho na prática, o poder libertador do evangelho, a necessidade urgente daquele povo em acolher a mensagem do evangelho, e as pessoas tendo corações, pressuposições e tudo no sentido contrário, né? A mulher pensou na mãe, os outros pensaram no demônio, e ninguém olhou para o reino de Deus se fazendo presente ali por meio da figura do Messias, que com autoridade expulsava demônios, né? E mostrando a importância do pessoal se voltar logo a ele, antes que o demônio viesse com muito mais gente para destruir a esse povo. Então perceba aqui o choque de cosmovisões. É isso que acontece quando a gente traz uma ideia. E por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a nossa linguagem ou interpretam de forma totalmente diferente. Talvez você já tenha vivido isso, né? Tentar explicar algum fato e a pessoa pega e deturpa aquele elemento totalmente. É a ideia de um conflito de cosmovisão, que acontece até mesmo com a mensagem do Evangelho. Outra passagem é a apresentação que o apóstolo Paulo fez da própria cosmovisão cristã ao pregar o Evangelho em Atenas. Aí já em Atos 17. Vamos lá para essa passagem, certo? Depois de João, Atos 17, do 16 ao 34, certo? E aqui vai ter alguns elementos interessantes, porque Paulo ele vai apontar quem é Deus ao longo da sua pregação, também quem é o homem,
e ele vai mostrar um enredo básico do que é a cosmovisão cristã, que a gente não vai aprofundar hoje aqui, que nossa aula já está se encaminhando para o fim, mas que consiste na ideia de criação, de queda e redenção. Então, tentem perceber esses elementos dentro do conteúdo do discurso de Paulo em Atenas, certo? Diz assim a passagem bíblica: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, veja, a reação de Paulo diante da realidade que ele estava, né? A cosmovisão dele cristã não conseguia ficar em paz diante da idolatria presente na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E esse incômodo dele o levava a pregar o evangelho às pessoas. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então as pessoas ali ficavam dizendo: quem é esse homem, né? Achando muito esquisitas as coisas que eles falavam. E alguns que tentavam entender de cosmovisão diferente acabavam pensando que ele estava falando de dois deuses, que era um se chamava Jesus e o outro se chamava ressurreição. Não estava conseguindo pegar o conceito como um todo. O aplicativo aqui me disse que temos 10 minutos, né? Então vou tentar ser mais breve, certo? Vamos lá. Então, verso 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo assiduamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo, veja só o elemento da criação, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, quem é o homem, um ser criado por Deus, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhada pela arte e a imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, a gente falou do elemento da queda aqui, né? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A redenção sendo apontada aqui. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros más. Então veja o choque de cosmovisão na pregação do evangelho. Muitos vão rejeitar, outros vão achar que é piada, vão escarnecer, outros vão crer e vão se ajuntar conosco. Então é isso que a cosmovisão, essas crenças básicas que a gente tem a respeito da realidade, o enredo da nossa cosmovisão, com a criação, a queda, a redenção, o conceito que a gente tem do que é o homem, do que é Deus, o que é a realidade, né? Qual o problema do mundo.
Tudo isso são elementos que fazem parte da nossa cosmovisão, que a gente consegue tirar de forma mais consciente. Ok? E com isso a gente vê que experiências, elas tendem a moldar a nossa cosmovisão. E isso é bem interessante, porque quando a gente pensa como é que nós aprendemos alguma coisa, nós vemos que é por meio dos sentidos, né? Então, sempre que eu perguntar como é que você sabe que algo é gostoso, por exemplo, só é possível você saber isso porque você experimentou, porque você tem o sentido do paladar e experimentou. Se eu perguntar se algo é belo, vai ser porque você viu e teve essa intuição de beleza. Então é somente por meio dos sentidos, em meio à nossa vivência, que desenvolvemos que nós somos. Então, quando a gente pensa nos elementos que envolvem a nossa conversão, ou experiências marcantes como casamentos, os filhos, a morte de um ente querido, um trauma na vida, um consolo que a gente recebeu, uma vitória que conquistamos, fracassos que passamos, pressão que sentimos e tranquilidades que a gente encontra, isso vem por meio dos sentidos, no meio da nossa história e da nossa forma de vida. E isso vai moldando, então, a nossa cosmovisão. Por que muitos escarneceram ali do apóstolo Paulo, né? Ou até do próprio Jesus? Porque eles não conseguiam conceber aquela realidade como daquela forma. Ou então um coração inclinado totalmente daquilo, de acordo com a formação deles. E isso aqui é bem interessante para nós que somos cristãos, quando a gente olha a luz da nossa experiência de vida, à luz das Escrituras. Veja só o que diz essas duas passagens bíblicas aí. Geralmente nós usamos bastante em aconselhamento bíblico, porque elas são passagens que nos trazem muita esperança, principalmente diante dos fatos ruins, né? Veja só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10:13. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, todas as experiências que a gente vive na vida estão sendo guiadas por Deus. E Deus não permite que algum trauma, algum infortúnio que nos sobrevenha de uma forma que nós não sejamos capazes de lidar com aquilo. Podemos sofrer um choque, um baque, mas Deus está no controle e isso vai sendo movido para o nosso bem no final das contas. É o que vai dizer Romanos 12, verso 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem a ver também com outro elemento da cosmovisão, que é a santificação cristã. Nós somos chamados por Deus a desenvolvermos a nossa salvação. Isso quer dizer um desenvolvimento da nossa cosmovisão, certo? Marcada aí por uma mudança ou um amadurecimento, seja da nossa cognição, da nossa emoção e da nossa volição. É a ideia de ter a imagem de Cristo forjada em nós. Isso vem por meio da mudança da nossa cosmovisão, onde deixa de ser essas experiências simplesmente de uma inclinação de um coração antes pecador, para agora um coração que adora ao Senhor e que vai sendo transformado. Então perceba por que a cosmovisão se torna um assunto importante para nós nos dias de hoje, né? É justamente porque ela ajuda a entender a nossa experiência como cristãos e também as experiências dos outros como não cristãos. Por que eles reagem assim? Por que eles agem assim? Então nos ajuda a conectar o que nós cremos como também com o que nós sentimos e como nós nos movemos. Tem a ver com a cognição, com a emoção e a volição do nosso coração, que seria essa inclinação. Tá bom? Alguma questão a respeito disso ou comentário? Certo, fez silêncio. Então eu vou caminhar aqui para as aplicações. Eu não sei quantos minutos nós temos, tá bom? Então já estamos já no final da exposição, né? Então vou ler aqui as minhas aplicações, tá bom? E depois eu faço uma oração. Talvez a chamada caia, mas aí eu mando o link de novo lá no grupo.
A chamada tem 2 minutos, então vamos ver se eu termino em 2 minutos, né? Vamos lá, qualquer coisa eu mando de novo o link, tá bom? Primeiro, o que a gente tem que saber diante da aula comentada hoje, né? Primeiro, devemos nos tornar conscientes do que é a cosmovisão, se tornar consciente do que é a cosmovisão e como ela nos auxilia na autoanálise e crítica. Então, uma vez que a gente entende um pouco mais desses elementos, nos ajuda a nos analisar, né? E também a criticar o mundo, a avaliar o mundo à nossa volta, certo? Esse é o proveito de saber o que é a cosmovisão. Por que eu penso assim? Por que eu ajo assim? Por que isso me incomoda, né? Deixa eu falar um tema cultural. Tatuagem, é certo ou é errado? Então, antes da gente tentar responder se é certo ou se é errado, a gente já pode usar a cosmovisão para entender isso. Por que alguns acham que é errado? Por que alguém faz esse tipo de pergunta, né? Por que os mais velhos se incomodam? Por que os mais jovens gostam tanto? Isso tem a ver com cosmovisão. Segundo, sentir. Uma vez que a cosmovisão é uma coxa de retalhos, advindo da experiência do outro, temos que ter uma postura de respeito e tolerância com o próximo. Lembra, a nossa cosmovisão não é exata. Não existe um botão que muda a nossa forma totalmente de enxergar as coisas e está tudo certo, né? As nossas experiências de vida vai nos formando. Caiu aqui a conexão, vou mandar de volta. Voltamos, vamos esperar só mais um pouco, ver se os outros irmãos chegam, né? Certo, voltamos, não é? Então, estamos aqui na segunda aplicação. Ou seja, uma vez que a nossa cosmovisão ela é essa coxa de retalhos, ela não é algo totalmente perfeito, né? Que ela pode ser consistente ou inconsistentemente. Nós precisamos ter cuidado e respeito para com o outro. Pensa nesse tema da tatuagem, né? Então, antes de simplesmente querer definir se pode ou se não pode, muitas vezes a gente tem que entender por que alguém se incomoda com uma tatuagem, por exemplo. Geralmente os mais velhos se incomodam bastante, porque dentro da visão deles é coisa de vagabundo, né? Alguns vão falar com isso. Às vezes eu brinco com a minha mãe, eu não tenho tatuagem, não pretendo fazer, mas eu brinco com a minha mãe, né? Dizendo assim, não, mãe, vamos ali fazer uma tatuagem, botar um dragão aqui no braço. Ela, não, vai fazer isso não. Fica indignada assim, né? Não quer de jeito nenhum. E se eu botar um versículo bíblico, mãe? É de Jesus, vou botar aqui a cruz, né? Deus mandou a gente carregar a cruz, então eu vou tatuar aqui a cruz no meu braço, o que a senhora acha? Ela, não, disse isso não, queria dizer isso não. Fica assim, indignada, né? Com a situação, e aí eu fico brincando com ela. Por quê? Porque dentro da visão dela, aquilo ali é algo ruim, não é um bom referencial, não é bonito, né? Então, ela se sente mal diante daquilo. Uma vez eu conheci uma senhora que ela até me falou, né? Eu entendo que não é pecado, mas eu me sinto mal. Então, tem certos elementos, tem certas questões da realidade que vai nos fazer se sentir mal, mesmo talvez aquilo não sendo errado em si. Mas por conta das nossas experiências, nós nos sentindo mal diante daquilo. E uma vez que a gente compreende isso, essa inconsistência,
que as nossas cosmovisões aparentam, porque elas não têm toda a visão cristã, né? Toda a visão bíblica possível, seria muito bom se assim fosse, mas não é, é um processo de amadurecimento da nossa parte. Nós precisamos ter respeito e tolerância com o próximo. É por isso que a gente tolera e é por isso que a gente respeita. E é por isso que a gente pode tentar entender o outro. Tentar entender como é que o outro funciona, como é que o outro pensa, qual é a cosmovisão do outro. Para aí sim poder fazer esse choque de cosmovisão de uma forma muito mais orgânica e melhor, ajudando e sendo mais certeiro na questão ali que as pessoas apresentam. Porque às vezes uma pessoa que levanta uma pergunta, ela não está querendo a pergunta ser respondida. No fim das contas, ela só quer reforçar talvez uma convicção, mostrar uma indignação, né? Tem gente que pergunta coisas só para caçar intriga. Então, quem já participou de debates com alguma pessoa, né, que vai perguntando da fé, sempre vai querendo caçar algum erro na sua fé, algo assim. Então, ela não está interessada em saber a verdade. Ela só quer apontar sua fé como um erro. Então, o caminho dessa pessoa, para alcançar essa pessoa, não vai ser respondendo todas as perguntas que ela traz, mas tratando ela bem, mostrando na prática, questionando ela: por que você está trazendo tantas questões? Por que isso está te incomodando? Qual o problema que você tem com essa fé? O que aconteceu na sua vida? Porque ela, de repente, pode ter tido uma experiência ruim com o evangelho. Já vi histórias de pessoas que venderam tudo, entregaram para a igreja, pensando que a esposa seria curada de uma doença fatal, e aí a esposa não foi curada, faleceu, né? E aquela pessoa ficou com uma mágoa da igreja, de Deus, daqueles que são evangélicos. Ou seja, quando eles trazem as suas críticas, eles não estão querendo trazer críticas simplesmente à racionalidade da fé, né? A coerência do evangelho, apologética. É uma questão muito mais interna. E por isso que a gente tem que aprender a respeitar, a tolerar e fazer esse choque devido, né? Isso nos ajuda a entender também. E por fim, a última aplicação é: dedique-se cada vez mais a harmonizar sua cosmovisão, a cosmovisão cristã. Como eu disse, nossas cosmovisões pessoais são como essas coxas de retalho, formadas pela nossa cultura, as nossas experiências de vida e as nossas convicções de fé também. Mas o nosso desafio é nos afiar, né? Nos harmonizarmos cada vez mais com aquilo que a Bíblia ensina. E não é fácil, porque às vezes eu entendo: olha, eu não devo cometer tal tipo de pecado. Mas muitas vezes para o coração absorver e viver isso é difícil. Então nós temos que mortificar a nossa carne, né? Então isso faz parte do processo de mudança de cosmovisão, que não é somente algo consciente, mas também algo que deve ser internalizado em nós. Então esse é o desafio do desenvolvimento de uma cosmovisão, ok? E principalmente da cosmovisão cristã. Amém. Chegamos aqui no final e eu queria saber de vocês. Gostariam de comentar algo ou fazer alguma pergunta? Ou eu posso encerrar? Importante, porque assim, todos nós temos uma cosmovisão sobre algo. Isso. Está certo, errado, é bíblico ou não. Uhum. Todo mundo tem uma cosmovisão sobre algo. E hoje em dia, o caso que faz mais necessário ainda é uma cosmovisão cristã no meio do próprio cristão. Muitas coisas falsas foram propagadas, né? A gente vê, por exemplo, na mídia que eu estava vendo. Foi essa semana para a semana passada, né? Aquela cantora Priscila Alcântara, que diz cristã, né? Diz evangélica. Uhum. E aí ela fala um monte de besteira, um monte de coisa que a maioria das pessoas concordam, apoiam e tal. E quando você vai ver, aquilo a cosmovisão dela é totalmente afetada pelo mundo, ao redor dela, pela coisa que ela quer agradar ao mundo famoso, né? Uhum. Você vê, olha, falta Bíblia, falta uma cosmovisão cristã mesmo. E aí ela acaba ensinando para outras pessoas e as outras pessoas acabam tendo uma cosmovisão errada por causa da cosmovisão errada que ela tem. E o poder de influência que ela tem no meio artístico.
Isso, exatamente. Né? Então veja só a responsabilidade, né? Se ela fosse mais consciente desses pressupostos, né? E amadurecida mais na fé, se ela de fato for uma cristã, como ela arroga ser, então o referencial que ela daria seria muito mais saudável. E esse é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa cosmovisão, né? E o mesmo vai se aplicar para nós, para nossa responsabilidade pessoal, porque a nossa tendência vai ser querer se prender a certas questões que às vezes podem até soar corretas e piedosas, mas que podem estar erradas também. E esse é um perigo, né? Então, por exemplo, nós somos batistas regulares. Aqui, né? Eu sou um batista regular e eu amo a minha denominação, certo? De coração, realmente, assim, eu gosto muito de ser batista, né? Eu tenho muito prazer nisso. Mas qual é o meu perigo? É de eu me envolver tanto nessa tradição e dizer, ela está 100% correta, ela não pode ter nenhuma falha, ou então eu não posso criticar nada, sempre tenho que seguir tudo, né? E me faltar autoanálise dentro daquilo e olhar, olha, a Bíblia realmente está apontando para essa direção? Será que tem alguma inconsistência? Será que eu poderia pensar diferente? Será que eu posso ouvir o outro? Qual seria o melhor caminho de fato? Será que eu estou enxergando o fato como um todo? Então esse também é um cuidado que a gente tem que ter. Eu gosto de falar assim, um exemplo, não é? Quando a gente ouve o Piper, John Piper, um grande pregador, nós vamos ouvir muitas coisas boas. Então é maravilhoso ouvir John Piper, porque a gente vai ter ali muitas riquezas e aprendizados e muitos aprendizados. Mas pode ter erros ali no meio. Então, se nós não trabalharmos um desenvolvimento de uma cosmovisão capaz de avaliar o próprio John Piper, talvez a gente acabe absorvendo coisas que são negativas da parte dele, porque, querendo ou não, ele é um pecador. A mesma coisa pode ser dita quando a gente, só que o inverso, né? Fala de algum pensador assim anticristão, como Nietzsche, né? O grande filósofo ateu. Então, Nietzsche vai ter muitas coisas escabrosas, ruins, malignas, mas ele pode ter acertado em algum outro ponto. Então, a cosmovisão ela também vai me ajudar nisso e também a me avaliar e cuidar do meu coração para saber como é que eu interajo com o próximo, que está aí perdido, né? Que está aí confuso, que está misturando muitas vezes a fé com outras coisas e com o principal propósito, alcançar e pregar o evangelho do reino. Que às vezes a gente acaba apenas em meras discussões e esquecemos de buscar resgatar aquela pessoa, né? Nos encaixamos em uma dada posição e meio que excluímos irmãos e necessitados de conhecer o evangelho simplesmente porque ele não consegue ali se encaixar tão bem da forma como a gente queria. E ter humildade com a gente também e saber que temos muito que aprender, certo? Cosmovisão será um crivo, isso mesmo. Então é importante a gente desenvolver isso para justamente podermos viver a nossa fé de forma consciente. E a cosmovisão ajuda nisso. E nos ajuda a lidar com as questões éticas, que vai ser os temas que a gente vai estar vendo, certo? A cosmovisão e a educação, né? A cosmovisão cristã e a política, que é um tema que está em voga, e outros elementos a mais, tá bom? Amém, queridos. Tá dando quase 1 hora aqui, então eu vou orar e logo após eu encerro. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, fique à vontade, tá bom? Mas eu vou estar pausando aqui a gravação logo após a oração. Então, oremos. Senhor bendito Deus, obrigado, Pai, por esses irmãos aqui reunidos que pacientemente se doaram ao ouvir o ensino. Sei que muitas vezes o online é difícil de ser apurado, mas te rogo pela mentalidade de cada um para estar observando sobre esse tema que às vezes soa filosófico demais, mas que conversa com o nosso dia a dia, para que possamos nos tornar mais conscientes dessa nossa cosmovisão e dos elementos internos do nosso coração, e para que nós nos amoldemos aquilo que a Tua Palavra quer nos inclinar. Que esse possa ser o nosso desejo, que o nosso tesouro, que é onde está o nosso coração, esteja em Tua Palavra. Que a Tua vontade possa ser a nossa vontade e a nossa inclinação, Senhor. E te rogo pelo resto da semana de cada um, que Tua bênção e Tua paz possa estar nos acompanhando. Em nome de Cristo eu oro. Amém.